E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Teixeira, sócio-diretor da M Consult Engenharia, e hoje eu queria falar um pouquinho de um prédio bastante midiático, né? Vamos falar um pouquinho do prédio do Neymar, o Yacht House by Pininfarina, lá de Balneário Camboriú. Ele foi afetado por um vento de um pequeno ciclone, lá que aconteceu em Balneário Camboriú, e a gente vai falar um pouquinho sobre o caso, sobre o que aconteceu. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber se esse prédio cai ou não cai. Um dos principais esforços do entorno que atuam numa edificação, como a gente já falou até no vídeo passado, que eu vou colocar o card aqui para vocês também assistirem, é o esforço de vento. Esse esforço de vento ele é calculado através da norma 6123, e a norma 6123 dá um mapinha chamado de mapa de isopletas, que eu vou colocar aqui no cantinho para a gente acompanhar. O que é esse mapa que vocês estão vendo aqui? Esse mapa mostra as regiões do país inteiro, quais são as velocidades do vento que atuam naquela região. Velocidades essas ditas velocidades básicas do vento. Essa velocidade básica do vento, para quem não entende muito, basicamente é o seguinte: é uma rajada de vento que dura 3 segundos a 10 metros de altura em relação ao solo, com um período de retorno de 50 anos. Ou seja, esta velocidade de vento a 10 metros, com 3 segundos de duração, tem, em média, volta a acontecer naquela região de 50 em 50 anos, tá? Então, a gente dimensiona até com bastante segurança. Imagina, a gente disse que a vida útil normal de uma edificação, sem que você tenha que fazer grandes reformas, é de 50 anos. Então, se o vento que a gente usa para dimensionar retorna a cada 50 anos, na média, significa que a gente está sendo bem conservador. No entanto, depois de um monte de contas que a gente faz através de tudo que está colocado ali na 6123, a gente coloca fatores de terreno, fatores de relevo, fatores de entorno para determinar velocidade característica, e a partir daí a gente faz coeficiente de forma da edificação e tudo mais, e chega no final num esforço de vento estático. Ou seja, é como se eu colocasse uma carga horizontal na edificação parada. E o vento, todo mundo sabe que não atua assim. Primeiro, muda de direção com frequência. Segundo, muda de velocidade com bastante frequência. E mais do que isso, eu considerei uma rajada de 3 segundos a 10 metros. A gente está falando do prédio mais alto da América Latina. Ele tem 275 metros. Então, a norma faz as contas para que a gente extrapole esse de 10 metros em diante, mas para um prédio tão alto, essa extrapolação pode causar alguns erros, né? Qual é a orientação da norma atual? Né? E já está até em revisão essa norma também. A 6123 está já há algum tempo com uma comissão de estudo revisando. No entanto, esta norma, mesmo o texto atual, já prevê que esses tipos de casos, que são excepcionais, prédios tão altos como Yacht House, sejam ensaiados em túnel de vento. Né? Ah, Márcia, mas isso resolve todos os casos? A gente já vai ver isso. Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai passar por todos esses pontos. Esse vídeo que vocês acabaram de ver, que eu coloquei um trechinho, é um vídeo bem clássico na engenharia, né? Foi por conta desta ponte, chamada Ponte de Tacoma, que caiu lá nos Estados Unidos, que a engenharia civil passou a fazer estudos dentro da mecânica dos fluidos e entender como o vento se comportava, não só de maneira estática, mas o que derrubou essa ponte foi um esforço dinâmico. Rapidamente, para vocês entenderem, quem dimensionou essa ponte dimensionou da maneira correta, mas o perfil lateral da ponte, né, quando o vento batia de lado na ponte, fazia com que desviasse o vento e gerasse vórtices alternados em cima e embaixo, fazendo com que a ponte começasse a subir e descer. Isso entrou em ressonância com uma coisa que a gente dá o nome de frequência natural das estruturas, e essa oscilação só foi cada vez mais sendo ampliada, até que a ponte veio à ruína, como a gente mostrou aí no vídeo.
Esse vídeo é um clássico, isso mostra, ou deveria ser mostrado em todas as aulas do curso de Engenharia Civil, para todo mundo saber que o vento sim pode derrubar uma estrutura e que não é só o esforço estático de vento que derruba uma estrutura, mas um esforço dinâmico até secundário, gerado por vórtices gerados por um esforço de vento que havia sido calculado. Agora, saindo um pouquinho da ponte de Tacoma, falando um pouquinho mais sobre as características do prédio do Neymar, né? O nosso prédião lá, mais alto da América Latina, é Yacht House by Pininfarina. Ele é um conjunto de 2 torres residenciais, né? De altíssimo padrão, obviamente. Balneário Camboriú é o que mais tem. Eles têm 275 metros de altura cada um, né? Já são considerados prédios muito altos, tá? E prédios muito altos precisam de estruturas específicas para resistir aos esforços de vento. O que ocorreu lá em Balneário Camboriú e que saiu na mídia, né, por volta de agosto, mais ou menos na segunda quinzena de agosto, foi um miniciclone. Obviamente que o miniciclone tem uma velocidade que extrapola razoavelmente as velocidades de vento às quais a gente dimensiona por norma. Ah, Márcio, mas você não falou que tinha que fazer ensaio em túnel de vento? Sim, o prédio foi ensaiado em túnel de vento. No entanto, as velocidades de vento que a gente coloca para que sejam simulados os ventos numa maquete do prédio seguem a disposição de norma, né? O vento que ocorreu lá excedeu a disposição de norma. Isso vai fazer o prédio cair? Calma, a gente já vai falar disso. Vocês que viram o vídeo agora, filmado até por um cinegrafista amador, né, que filmou o prédio, acho que talvez até de uma câmera de celular, mostrando a oscilação que o prédio sofreu devido a esse vento gerado por um miniciclone que passou na região, né? Parece assustador. Mas se a gente for um pouquinho mais criterioso e olhar os limites de norma e entender qual é o limite de deslocamento lateral que esse prédio poderia sofrer, né? Vou dar uma olhada aqui na norma, dar uma coladinha. A tabela 3.3, aliás, a tabela 13.3 da 6118, que dá o limite de deslocamento lateral para esses edifícios, para todos os edifícios, diz que o limite de deslocamento total do prédio, ou seja, lá na ponta, o quanto que ele pode deslocar para o lado, é da altura dele dividido por 1.700. Se a gente faz essa conta, o prédio tem 275 metros de altura, dividido por 1.700, a gente chega num número de 16,6 centímetros de deslocamento total. Imagina, pega uma régua de 30 centímetros e divide na metade. Já é um deslocamento que você vê a olho nu. Então, pode ser que aparentemente aquilo seja horroroso, pode parecer apocalíptico, mas no final das contas, o prédio ele já está preparado para deslocar muito lateralmente devido ao esforço de vento. Mais do que isso, esse deslocamento de 16 centímetros, ele é de acordo com um vento a 30% da velocidade característica calculada pela 6123. 30%, tá? É um estado limite de serviço. Obviamente que aquele ciclone que ocorre, sei lá, uma vez a cada 70, 80 anos em Balneário Camboriú, extrapola o que a gente considera limites de serviço, que é o nosso dia a dia, é o carregamento frequente, né? O que significa carregamento frequente? Ele ocorre em 5% da vida útil do prédio. A vida útil do prédio sendo 70 anos, ele ocorre em um tempo somado de, sei lá, 3 anos e meio, né? Então, o vento que foi gerado ali pelo ciclone, né, e que gerou esse deslocamento que vocês viram no vídeo, excedeu muito o vento que a gente calcula, esse deslocamento de 16 centímetros. Então, o prédio já está preparado, inclusive, para deslocar muito mais do que esses 16 centímetros para um estado limite último, que é o que chega perto da ruína. E aí a gente está chegando perto de responder aquela pergunta: vai cair ou não vai? Calma que a gente já termina essa análise. Bom, acho que, no final das contas, falando desses prédios muito altos, você não precisa nem ser tão interessado quanto eu em estruturas para se perguntar também como é que esse prédio fica de pé. Qual que é o sistema estrutural que o pessoal usa para deixar esses prédios de pé, né? E aí a gente tem não só o Yacht House, que hoje é o maior prédio da América Latina, mas ao redor do mundo prédios muito mais altos, né? E que, pasmem,
usam o mesmo sistema estrutural. Esses sistemas estruturais que são utilizados nesses prédios são chamados de vigas outriggers. O que é isso, Márcio? O que é outrigger, né? Outrigger, na verdade, eu vou deixar a imagem aqui do lado também, é aquele mini barquinho que tem do lado de um barco à vela pequeno, né? Então você tem o barco à vela e você tem uma mini boia do lado, que é para que o barco não tombe quando o vento bater na vela, né? Para que ele não tombe lateralmente, né? Para que ele possa usar o impulso do vento para ir para frente, né? Como o barco às vezes é muito pequeno e a vela muito alta, você cria uma estabilidade no barco e ele pode virar. Então você usa esse outrigger. Esta analogia foi feita para esse sistema estrutural, que eu já vou explicar mais ou menos como esse sistema estrutural funciona. Bom, eu vou deixar uma foto agora de lado do prédio em construção já nos seus últimos pavimentos. E eu quero que vocês tomem atenção nestes dois andares que eu estou destacando aqui agora. Esses dois pavimentos que ocorrem mais ou menos a 1/3 e a 2/3 da altura total do prédio são dois pavimentos que não têm nada além de estrutura de concreto pura. Veja, note que na lateral do prédio é basicamente uma parede de concreto toda fechada, né? Tem uma pequena abertura ali que provavelmente é uma abertura de serviço, mas ela é praticamente toda fechada. O que acontece ali? Esses prédios, eles têm um sistema de ter um núcleo rígido, feito por pilares parede, então você tem no meio do prédio, e dá para ver aqui na foto também, que é esse miolo aqui, onde tem os elevadores, o hall ali, onde você entra para os apartamentos, você tem um núcleo rígido de pilares parede, né? E nesses dois andares especificamente, você cria vigas que vão ligar o pavimento todo, né? Vão ligar o núcleo rígido do prédio aos pilares de borda, que são pilares mais fininhos, como na imagem também dá para ver. E o que acaba acontecendo? Quando o vento bate lateralmente nesse prédio, ele tem a tendência de tombar estas vigas, chamadas de outriggers, vão funcionar como corpo rígido. Elas não vão sofrer flexão, elas não vão entortar, elas não vão flexionar ou fletir, que é o termo correto. Elas vão apenas girar. Nesse giro, você vai ter pilares de um lado do prédio, que a gente chama de barlavento, que vão ser comprimidos, e no lado oposto, a sotavento, que vão ser tracionados. Estes pilares comprimidos e tracionados vão ajudar o prédio a não tombar. Então você vai ter pilares aqui ajudando, sendo comprimidos, e aqui sendo tracionados. E quando o vento bate na outra direção, a mesma coisa. Então, esses são os sistemas estruturais mais usuais para prédios muito altos, tá? Então a gente pode citar aí o Burj Khalifa como um dos prédios mais altos do mundo. Taipei 101 também usa, né, esse tipo de sistema estrutural. Já foi o prédio mais alto do mundo há algum tempo atrás, na época que eu estava na faculdade, por exemplo, né? E nosso querido prédio do Neymar, o Yacht House by Pininfarina. Queria deixar agora uma curiosidade para todos vocês que entendem de estrutura ou são entusiastas de estrutura. Com esse sistema de outriggers, o que vocês imaginam que acontece com o prédio? Quais os efeitos principais que a gente consegue obter no prédio através do uso desse sistema estrutural? A gente, porventura, pode ter deslocamentos menores? Pode ser. A gente pode ter momentos de primeira ordem menores? A gente pode ter momentos de segunda ordem menores? Deixem aqui nos comentários o que você acha sobre essas 3 perguntas que eu acabei de fazer, que eu quero debater um pouquinho com vocês aí a respeito dos efeitos do uso dos outriggers em prédios muito altos. Depois de tudo isso dito, né? Então a gente passou ali, fez um passando mais ou menos de como a norma 6123 faz o cálculo do esforço de vento para qualquer prédio, né? Mesmo o Yacht House faz essa extrapolação e mesmo assim a gente usa túneis de vento para entender exatamente quais são os esforços. A gente deu uma passada em como funciona o sistema estrutural do Yacht House e o que a gente pode tirar de conclusão do evento que aconteceu aí em agosto, que foi extremamente midiático, saiu nas mídias, as principais mídias aí, TV Globo e outros jornais, outros telejornais mostrando o que tinha acontecido. O prédio, o Yacht House by Pininfarina,
é o primeiro prédio a chegar quase à marca de 280 metros. O prédio mais alto até então era um outro prédio em Balneário Camboriú que tinha levemente atingido a marca dos 200, né? Ele tinha 215 metros de altura. Esse já está batendo ali quase o teto dos 300 metros de altura. Então, a gente precisa olhar para essas situações com carinho e entender que as nossas normas precisam ser revistas e usados esses estudos de caso para tentar uma cobertura maior na norma, né? Não adianta eu simplesmente ignorar que no Brasil não tem tantos prédios altos, porque basta um dar errado que a gente já tem uma tragédia. Então, eu acho que a gente pode usar o Yacht House, o que aconteceu no Yacht House, como estudo de caso, para tentar ampliar o que a 6123 consegue abranger no seu escopo, né? Ou tentar criar uma norma específica para prédios muito altos também é um bom caminho. Mas alguma coisa a gente tem que fazer. Não pode deixar só nos estudos ali, sem norma, porque eventualmente o caminho que o Brasil está trilhando é um caminho de prédios cada vez mais altos, né? Então a gente vai deixar de ser exceção e passar a ser situação. A gente precisa de norma para isso. E finalmente, o prédio do Neymar vai cair? Bom, a resposta, cara, é um sonoro não. É óbvio que não, né? Ninguém vai correr o risco de dimensionar um prédio e colocar ele ali para todo mundo morar e, enfim, correr o risco do prédio cair. Óbvio que não. O que aconteceu foi um evento ultra específico, estatisticamente impossível de prever, né? Então a gente não tem uma maneira de prever uma coisa que é extremamente extraordinária, né? Mas o prédio sim está preparado para receber aquele esforço e se sustentar, né? Permanecer estável com aquele esforço. Obviamente o que aconteceu é que se extrapolou os limites de serviço, né? Extrapolou o deslocamento máximo que a gente aceita para o dia a dia. Mas obviamente que aquele evento que ocorreu não é dia a dia, né? Aquele evento que ocorreu, aquele vento que ocorreu ali, aquele ciclone que ocorreu, é uma excentricidade, né? É uma coisa extremamente extraordinária. O prédio vai continuar de pé, ele provavelmente não teve dano algum. Obviamente que eu tenho certeza que os engenheiros que dimensionaram, os engenheiros que fizeram parte da construção, foram lá inspecionar, e é bom que a gente colete esses dados para a gente abastecer os nossos professores, os nossos acadêmicos, de dados para, de repente, revisar a norma. Mas eu tenho certeza que nada ocorreu no prédio mais sério do que simplesmente o desconforto desse deslocamento. Ainda mais, né? O prédio, o Yacht House, ele é revestido de pele de vidro. Se alguma coisa séria tivesse acontecido, eu acho que a primeira coisa que a gente veria eram vidros quebrando espontaneamente, né? Que não ocorreu. Então, obviamente que esse prédio não vai cair, mas fica o aviso, fica o alerta, né? Coisas como essa podem voltar a ocorrer no Yacht House ou em qualquer outro prédio muito alto que venha aparecer no Brasil, e a gente tem que estar preparado. A gente precisa revisar essa norma. Beleza? Bom, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você ver este e outros conteúdos semelhantes e bem legais que a gente já está colocando à disposição para vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e comente e compartilhe com seus amigos. Eu quero que vocês me respondam aí as 3 perguntas para a gente poder bater um papo sobre esse assunto que está bem interessante. Um abraço!